Você, o tema da mensagem, você ama de verdade? Eu quero pedir desculpa aí a Maria, que escutou, a Vitória, ao Breno, algumas pessoas, acho que só foram esses que escutaram a mensagem hoje pela manhã. O restante não escutou. Mas se estão aqui, precisa escutar. E vocês que não escutaram, precisam escutar de novo, até botar em prática. Só que eu vou falar coisas diferentes. Algumas coisas são diferentes. Então, você que está lá atrás, Marciano, Dora, preste bem atenção. Nós estamos, queridos, completando 25 anos de vida aqui na igreja, de igreja. Nós viemos para cá antes de ser igreja. Éramos uma congregação. Naquela época nós temos aqui eu, Andréia e Rita. Nós três. Nem o Zé era da igreja ainda. Ainda não tinha conhecido o Zé. A Rita foi sozinha com o Márcio, que está aqui, e a Alessandra. Nós cinco, Magda e Guida. Era a igreja daqueles dias. Aí eu saí ali um pouco, porque todas as vezes eu sentava aqui, sempre sentei aqui, e aí eu abria a porta, e sempre eu abria a porta e olhava a paisagem, estando quente ou estando verão, inverno, eu olhava a paisagem, e hoje olhando a paisagem vi que nada mudou. Somente as árvores que cresceram e tamparam um pouco da visão, do view. Mas o morro está mais povoado, tem mais luzes. Mas eu tinha um hábito de, enquanto o pessoal estava cantando, entrar ali e ficar olhando a paisagem. E hoje eu olhei, depois de 25 anos, eu olhei mais uma vez e vi que algumas coisas mudaram, e realmente. Depois do Covid, muitas coisas mudaram. Nós estávamos aqui, tínhamos a igreja aqui, outra na Península. E ali, na Península, e aqui nós tínhamos aí por volta de umas 300 pessoas. A igreja passava da Porta Preta ali e já estava nos dias pico maior, já estava até na última porta lá, quase saindo pessoas. Pedia para as pessoas, os membros ficarem de pé lá no final, e a gente se virava dessa forma. Aí veio o Covid, tudo mudou. Para bem? Para mal? Não, para bem. Nós crescemos no Covid, a igreja deu um up no Covid. Para muitas pessoas, muitos pastores, a igreja fechou no Covid. Para nós, a igreja cresceu no Covid. É porque a gente pegou as oportunidades do Covid. Nós não ficamos chorando, não ficamos presos, não fomos covardes. Nós implementamos um ritmo e a igreja veio atrás. E aí chegamos onde nós chegamos hoje. E a igreja está bonita, muito bonita hoje. Não sei os outros dias, mas a igreja está muito bonita. Tem várias histórias que eu vou escrever um livro quando eu me aposentar. Não dá tempo de escrever o livro, porque o trabalho é árduo e não dá tempo muito nem de estudar e nem de ler muito e de escrever. Mas quando eu aposentar, eu vou escrever um livro, e aí eu vou deixar aqui para vocês esse livro. E eu já disse que cada um de vocês vai estar num capítulo, numa página. Então vai ter Hélia, aí vai estar tudo da Hélia. Dora, vai ter tudo da Dora. Esse livro vai ser lançado quando eu estiver já no hospital morrendo, porque você não vai poder me atacar. Aí a André vai falar assim: bem, e o livro? Eu falei: meu amor, primeiro eu quero dizer que foi uma bênção estar na sua presença, conviver com você esses 100 anos. Amém? Esses 100 anos. Você já está velhinha, mas eu vou primeiro. Publica o livro. E aí eu... Se você vai ficar com dinheiro, eu não sei. Se vai ganhar dinheiro, não sei, mas muita confusão você vai morrer. Deixa a confusão para ela. Só porque eu a amo.
várias histórias. Eu vou contar uma para vocês. A história de como eu achei esse lugar. Nós viemos do Brasil, pastoreávamos no Brasil, no Rio de Janeiro, e a primeira igreja batista de língua portuguesa nos chamou para ser pastor de jovens da igreja. Eu era jovem, já fui jovem, pastor de jovem da igreja e missionários para abrir a igreja aqui em Marin County. E viemos. Só que nós saímos do Brasil com um processo de 3 anos no nosso lombo. Advogado, juízes, cortes, e o ceguinho que morava do lado da gente não dava paz para a gente. Morava do lado da igreja, ele quis me processar. Até no penúltimo dia da minha vinda para os Estados Unidos, tive o último embate com ele e disse para ele: ó, a partir de agora você caça outro pastor porque eu estou indo para os Estados Unidos, você não vai mais poder me processar. Pensando eu que eu ia ficar livre. Primeiro culto, estava a Rita, estava a Alessandra, estava a Márcio, eu, Andréia e Guido e Magda. Guido já está na glória. Nós recebemos 2 oficiais, 2 polícias de Sausalito, de braços fechados, cara muito alto. Depois eles chegaram para mim e disseram: nós recebemos uma denúncia, você sabe que aqui em Sausalito não pode usar nenhum aparelho amplificado depois das 5 horas da tarde. Eu falei: não sabia. André conversou com os 2. E ali, no segundo culto, eles apareceram novamente e eu estava pregando, porque se eu pregar sem o microfone, vocês lá atrás vão escutar, minha voz de 60 anos não era igual à minha voz de 30 anos. Então eu tinha uma voz muito forte. Talvez já está desgastada com o tempo, então hoje eu preciso falar no microfone. Mas os policiais viram que eu não estava usando, eu estava obedecendo a lei, as leis, e logo depois eles vieram falar conosco e falaram: recebemos a denúncia, nos desculpe de estarmos aqui na porta da sua igreja, mas eu chequei e vi que você não está pregando. Aí chamamos os policiais para jantar, e tivemos uma janta maravilhosa com eles, e aí depois nunca mais eles foram. Eles desceram a escada, que era no morro a igreja, desceram a escada, falaram com a senhora, e na segunda-feira essa aqui, a Andréia, recebe um telefone da mulher e diz o seguinte: já que não dá para vocês saírem, nós vamos processar vocês. E aí eu falei: não acredito que isso vai acontecer. E essa aqui abriu o bocão. Eu falei: calma, irmã, não chora não, vai passar. Não, meu, não aguento não, se é para passar isso, vamos voltar para o Brasil, vamos assumir uma igreja no Brasil. Não quero isso, não quero. Aí eu ia a algum lugar, não sei, foi comprar alguma coisa e vim falando: Senhor, parei no carro, abri o porta do carro, fiquei lá no carro, falei: meu Deus, de novo, puxa vida, eu não tenho mais condições de ser processado de novo. Aqui nos Estados Unidos eu vou ser preso. E aí saí. Quando eu saí, passei aqui embaixo, vim lá de baixo, que eu morava aqui na Robin Drive, vim aqui, olhei 3 cruzes dessa igreja. Nunca tinha visto essas cruzes. E aí quando eu vi as cruzes, eu subi essa driveway e vim aqui. A igreja começava aqui nesse exit, aqui nessa primeira saída da igreja, e ali tudo era asfalto. Eu estacionei o carro quase dentro da igreja hoje. E fui olhar, e quando eu desci do carro, que eu estava vindo para olhar a igreja por dentro, veio a pastora, uma galegona, né, de quase de 2 metros, e ela veio: o senhor está querendo, o que eu posso ajudar você? E eu falei: não, eu queria saber, é uma igreja? Aí ela disse: é uma igreja. Eu falei: qual denomination? Aí o inglês foi todinho nesse dia. Qual denomination? Batista. Aí pronto, that's it, ok, vamos embora. Fui embora. Entrei no carro e essa mulher veio atrás, entrou no carro, veio atrás de mim. Será que ela quer conversar comigo? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Entrei numa rua aqui e ela passou direto. Eu falei: graças a Deus, e voltei para olhar essa igreja por dentro. Aí estacionei o carro bem ali onde a Dora está, onde o Marciano, não tinha nada daquilo, e abri a igreja, olhei. E aí, quando de repente eu estava olhando a igreja, vi uma mão e fez assim. Eu olhei outro americano, mais branco do que a outra que estava branca. Galegão mesmo. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí ele...
quem é você? Eu falei, tal, e aí eu respondi aquilo que a gente aprende no Brasil, inglês do Brasil, né? E tal, e aí ele falou, vamos mostrar a igreja para você quer conhecer? Aí, watch, aí eu falava só isso, né? Ele pensou até que era relógio, e aí, certo? E aí eu nasci, não tinha nada disso, aí pegou, abriu a igreja, eu olhei, ele olhou, tá, eu falei, thank you, e fui embora, ele falou assim, olha, o pastor da igreja, eu entendia, mas não sabia falar. O pastor da igreja está atrás de uma igreja hispana. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Brasileiro? Eu falei, tá bom. Me dá uma ideia do telefone do pastor. Ele me deu o telefone, cheguei para André e falei assim, liga o pastor Prince. O pastor Prince conversou com a gente, marcou um horário aqui, no templo mesmo. E nós sentamos com ele bem aqui pela frente. Ou não, foi lá nas últimas cadeiras, a gente sentou, os três, e ele falou que ele queria levar o nome da igreja nossa brasileira para o board e que ele iria pedir para que abrisse as portas para nós. Contamos a história toda de Salsalito e deu tudo certo. E aí eu falei para ele, olha, nós temos uma entrada de $600, nós podemos dar $400 para você, vou pagar o aluguel da igreja. Ele falou assim, não, vocês não vão pagar nada, é de graça. De graça para vocês. Aí eu conversei com a diretoria da igreja e aí nós resolvemos dar os $400 para pagar luz, água, essas coisas que precisam ser pagas, né, querido? Tudo isso aqui é dinheiro. Hoje a gente, né, paga quase $5.000 e mais alguma coisa para ter essa igreja funcionando. A de Menlo Park, $18.000 e mais $5.000 de despesa funcionando, quase que $23.000. A igreja de El Sobrante, essa nós assinamos o contrato, fomos assinar o contrato na sexta-feira para aumentar o aluguel, vamos com as despesas, com certeza uns $15.000. Só para vocês saberem. Então, saímos felizes, conseguimos fazer o que nós tínhamos para fazer. O pastor Prince nos abençoou. O pastor Prince está com uns 84 anos, bem velhinho. Eu e André, aos seus 82 anos, fomos visitá-lo lá em Austin, no Texas, e sempre agradecidos. Quando eles saíram daqui, a igreja todo ano manda, enquanto a Alessandra aqui estava, mandávamos presente para eles. Ele gosta muito de cinema, a gente mandava entradas de cinema para o ano todo. E assim nós convivemos com muito respeito até hoje. Ele vibra com o que nós estamos fazendo, o que aconteceu com a igreja brasileira, porque ele se preocupou com nós brasileiros e amou essa igreja, e hoje nós estamos aqui. Então, nenhum desses meninos eram nascidos, nenhum de vocês eram nascidos, vocês não existiam. Quem tem mais de 20, menos de 28 anos não sabe o que nós passamos, nossa história. Muitas coisas aconteceram e nós estamos vivos até hoje. Aí, se eu fosse contar outra história, tinha um capítulo da Maria e do Sebastião, do primeiro casamento que eu fiz, aí vai fazendo as coisas acontecerem. Então tudo tem uma história para contar. Gostaria de, no dia do aniversário da igreja, aqui que nós estamos comemorando, gostaria de trazer uma palavra para vocês. E talvez seja a palavra mais importante nesses 25 anos de celebração de aniversário da nossa. É por isso que eu pedi para todos vocês sentarem e prestar atenção no que vai ser falado aqui. Bridge Ministry nasceu dessa forma, e eu convido você a abrir a sua Bíblia eletrônica, que seja, ou a sua Bíblia como a minha, Provérbios 3, por favor. Livro de Provérbios 3. Se você já abriu no seu telefone celular, não a sua esposa, não o seu cônjuge, não o seu namorado, a sua namorada, mas você, fique de pé, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Provérbios 3. Quero que você preste atenção aí agora no verso de número 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
Poderíamos dizer: e se encherão fartamente a tua conta bancária, e transbordarão os teus freezers e as tuas geladeiras, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por esse momento que estamos na tua presença. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. O contexto não fala de aniversário. O contexto aqui, o texto não fala de aniversário. Mas é um texto que fala sobre amor. É um texto que fala sobre respeito. É um texto que fala sobre sustento. É um texto que fala sobre honra. É um texto que fala sobre cuidado. E se você não sabe, tudo isso que eu acabei de dizer são presentes que uma pessoa que nós amamos quer receber. Uma pessoa que faz aniversário quer receber. Eu conheço, querido, na nossa igreja, já passaram por nós, e algumas delas ainda estão na igreja, pessoas que nunca tiveram um parabéns, nunca cantaram parabéns. Puxa, como é difícil uma pessoa, ela não ser lembrada no dia do seu aniversário. Porque quem realmente é lembrado no dia do seu aniversário, quem faz aniversário, gosta de ser lembrado. Gosta não somente de ser lembrado, mas gosta de participar de uma comemoração. Vai ter uma festa lá em casa, não importa quem seja. Vai ter um jantar lá em casa, não importa quantas pessoas. O importante é que no meu aniversário vai ter, certo, algo para que eu comemore. Bati aqui. Que eu comemore. E não somente isso. Não sei você, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de presentes. A Andréa nem tanto, mas eu gosto. A Tiffany puxou o pai. Gosto de receber presentes. E a gente fica na expectativa de receber presente. A Andréa não gosta, mas ai de nós se não dermos um presente no dia do aniversário. Gosto é uma coisa, mas não dê não para ver uma coisa. Então, todo mundo gosta de receber um presente. Mas no aniversário, uma das coisas a coisa mais importante é ser bem tratado no dia. Parece que nasceu naquele dia. Ah, como é bom o aniversário. Todo mundo fica gentil com a gente. Todo mundo sorri para nós, com a gente. Ninguém briga com a gente. É o dia do nosso aniversário. Não pode brigar. Não pode receber nenhuma contrariedade. É o dia do meu aniversário. E a gente espera por isso. E você espera por isso. Quantas vezes a gente fala: poxa, mas hoje é o dia do meu aniversário. Por que você está me maltratando? A mãe da gente, você levanta e fala: mas não tem nada. Quando a surpresa, a igreja, muitas vezes fizeram surpresa para mim, e eu falo: será que não vai ter nada? De repente, vem uma festa maravilhosa. A gente gosta de surpresa, gosta de ser bem tratado. Isso é verdade ou mentira que eu estou falando? Você gosta de ser bem tratado no dia do seu aniversário? Gosta de receber presente? Gosta de uma comemoração? Até quem é mais bestinha lá do Maranhão gosta disso. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: estamos fazendo assim com a nossa igreja. Eu faço isso com a nossa igreja. Você faz isso com a igreja? Essa é a pergunta que cabe a cada um aqui. Estamos dando presente para as igrejas? Ou estamos para nossas igrejas? Ou estamos somente usufruindo daquilo, certo, que a igreja pode dar? Domingo, todos os domingos temos programas agradáveis aqui. Nunca deixamos de ter aqui pessoas para louvar o Senhor com vocês. Quando começamos o Covid eram assim umas 10, 15 pessoas. Mas mesmo assim a preocupação do pastor foi: pastor Daniel, por favor, coloque uma equipe boa em Corte Madeira, sempre. Porque foi lá que começou. E vocês nunca tiveram falta de música aqui na nossa igreja, graças a Deus. Tivemos programas agradáveis, temos boa música e boa palavra. Nossa igreja, se vocês não ouviram a palavra que foi pregada hoje, com o pastor Cecílio, eu disse para ele: Cecílio, eu prego 2 vezes agora à noite na nossa igreja em Melopac, semana que vem. Eu vou pregar uma vez esse sermão e vou pregar a outra domingo. Você vai pregar no meu lugar, porque eu quero que as pessoas escutem o seu sermão. Depois você vai pregar o sermão em Corte Madeira, que veio eu e André sendo edificados pela palavra dele. Que palavra! Não precisa você escutar, você vai escutar ao vivo.
uma palavra de honra ao Senhor. Ou nós estamos somente usufruindo ou estamos usando. Querido, quando você senta aí o traseirão aí na cadeira, tá? Essa cadeira ela tem um desgaste. Aí você fica se mexendo, vai desgastando a cadeira. O carpete vai desgastando. O carpete, que se você for olhar o carpete lá de onde a gente come, vai sujando. Porque as pessoas comem, o bolo vai cair no chão. Isso é a parte da Hélia. Vai cair no chão e o outro vem para pisar. Parece que é algo que acontece, já é combinado. Um come, joga no chão, o outro vem para pisar. Pisa e ainda faz assim, ó. Dança do Michael Jackson. E aí lava carpete e troca carpete. Quando foi esse carpete aqui, certo, foi trocado, certo, era um carpete inteiriço. O pastor, ele chegou para mim e disse assim: vem cá, você não escutou, mas eu escuto. É por isso que eu sou o pastor da igreja, quem escuta sou eu. Cada parte quadradinha dessa aqui custa $300. Então, carpete é algo precioso. O outro pastor dessa igreja, o primeiro pastor, ele disse o seguinte: o carpete é para usar, as cadeiras são para usar, certo? É para vocês usarem. Diferença da visão de um pastor para o outro. Há pastores e pastores. Quando eu era pastor das duas igrejas, a igreja brasileira de língua portuguesa e a nossa igreja aqui, eu mantinha um grupo de missionários na nossa igreja. E a gente sustentava todos os missionários. Primeira igreja e a nossa igreja de congregação. Trouxe um amigo meu do seminário, a primeira coisa que ele fez foi cancelar todos os missionários. E a segunda coisa que eu fiz, depois dele, foi trouxe todos os missionários para cá. Porque nossa igreja é uma igreja missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse exato momento nós estamos construindo uma igreja. Muito obrigado, uma pessoa que está aqui, certo, que nos ajudou, e nós estamos trabalhando bem com o dinheiro que ela nos deu e nos doou. Estou orando para a família, para que a família, minha esposa está aqui todas as noites, eu oro pela família dessa pessoa, para que a família se converta. Querido, nós precisamos às vezes repor coisas. Só de computador e só de projetor, que já nesses 25 anos já trocamos pelo menos 4. Cada maquininha dessa que você vê ali, ó, que reflete aqui, certo? Custa no mínimo $15 mil. E quando o pastor chega e fala assim: olha, o projetor queimou. Eu falei: ai meu Deus. E assim vai as coisas. Nós precisamos entender, querido, que a casa do Senhor também envelhece, que as coisas envelhecem. Então, nem todos fazem isso, graças a Deus, mas uma boa parte só precisa entender que precisamos presentear o aniversariante. E o que nós podemos fazer, membros e frequentadores da Bridge Ministry? É darmos à nossa igreja presentes. Todos os meses. Quais presentes, pastor? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Todos os meses. Eu pergunto para você: você é um dizimista fiel? Você é um ofertante fiel? Pastor, eu estou na oferta. Não, oferta não. Oferta, se você não é dizimista, você está dando oferta roubada, do dízimo. Se você não é dizimista, você está dando oferta roubada do dízimo. Você tem que ser dizimista. Se todos nós aqui, pastor Cecílio falou hoje pela manhã, a gente vive de jantinha, vive de comidinha ali, churrasquinho, espetinho. A igreja não tem que preparar nada disso, mas a igreja prepara. Por quê? Porque falta o celeiro, falta a bênção, falta as coisas no celeiro da igreja. Quisera nós, ó Deus, né? E quisera nós, irmãos, a gente fazer a janta, fazer o almoço, né? Nós temos quarta e terça-feira que nós damos almoço e janta de graça. Quisera todos os alimentos que fossem servidos na igreja fossem de graça. Por quê? Porque no celeiro estava cheio. Mas a gente fica fazendo, como diz o ditado lá no Brasil, das tripas corações para pagar todas as contas. Que, irmãos, preste atenção, é muito importante o bolo ser entregue,
Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na palavra. André, chama o pessoal que está fazendo bolo, porque não tem nem muito visitante. Eu gostaria que parasse com tudo para vocês entenderem aqui a palavra de hoje. Hoje é aniversário da igreja. Peço a você, nunca pedi isso aqui, deixo vocês à vontade, mas hoje não levante, fique aqui dentro do santuário. Eu preciso que você entenda isso. Temos feito isso? A igreja, não somente a nossa, mas todas as igrejas que você vê lá em Novato, igreja que você vê americana, igreja brasileira, certo? Igreja americana, igreja hispana, todas as igrejas têm necessidades e nós precisamos entender isso, como membros da igreja. E outra coisa que nós precisamos entender é que somos privilegiados de presentear a igreja do Senhor Jesus. Eu fazer parte de um movimento, de uma igreja que cresce, o privilégio é meu. Não é somente seu, é meu e seu. Os anjos não têm esse privilégio. Os anjos, eles não compartilham desse privilégio. Nós é que compartilhamos desse privilégio. Eu sustento o reino de Deus. Se o reino de Deus avançou desde 1997 aqui, quando eu aqui cheguei, Gustavo está aí, chegou junto comigo no mesmo dia. Nós éramos mais novos, 30 anos mais novos. Mas nós viemos sustentando as igrejas e hoje a igreja chegou onde nós chegamos com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amamos a igreja? Parece que alguns sim e outros não. Se amamos, querido, a igreja, é como a gente ama o filho. Você não tem filho? Tudo bem, um dia você vai saber o que eu vou falar. Mas você tem cônjuge, um dia você já vai ter uma ideia, você já tem uma ideia. Você tem namorado, namorada, você tem uma ideia. Se nós amamos, nós queremos que o filho da gente, ele cresça, certo, saudável. Se nós amamos, queremos que o nosso filho seja bem-sucedido. Se nós amamos, nós queremos que o nosso filho multiplique. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu quero ser vovô em breve. Eu tenho certeza que você também quer. Você quer ver o fruto dos teus frutos. Você quer ver os seus filhos casarem. Isso é importante, que a gente se ligue nessas coisas. Então, se nós amamos a igreja, nós queremos ver ela abrir em Corte Madeira, depois ela ir para a Península, abrir em Península, depois ela abrir em El Sobrante, no East Bay, e ela crescer em East Bay, depois a gente mudar para Silicon Valley, e estar naquela igreja onde nós estamos, com cultos cheios aos domingos pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é amar, querido. Isso aqui é amar. Então, querido, quem ama, prova. Não adianta eu chegar para André e dizer assim, eu te amo, se eu não faço nada para provar o meu amor por ela. Não adianta ela chegar para mim, amo. O amor vem carregado de coisas. O amor, ele vem com atitudes. Não é só falar. Então, se eu amo a igreja de Jesus, eu tenho que amar do jeito certo. Eu tenho que ter algumas atitudes. E o primeiro ponto desse sermão, dessa noite de aniversário da nossa igreja, se eu amo, primeira coisa, eu sou verdadeiro. Você imagine o seu cônjuge, imagine o seu namorado, você está falando com ele e ele está mentindo para você, você gostaria disso? Eu tenho certeza que você se incomodaria se você descobrisse uma mentira, até mesmo de um amigo. Você não iria gostar, saber que a sua melhor amiga tem mentido, tem falado mal das suas costas. Ninguém gosta disso. Então, se eu amo, eu sou verdadeiro. A palavra de Deus que você leu e que eu li diz: honra ao Senhor com os teus recursos e com as tuas primícias e todas as suas colheitas. Amor, querido, que não se transforma em atitude, é apenas discurso vago. Viu, Vitória? Viu, Brenda? Amor que não tem atitude é só discurso vago, Larissa. Mais nada. O amor vem com atitudes.
Quem fala isso, querido, é o homem mais sábio do mundo, Salomão. Ele ensinava ao seu povo isso. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa próspera, ele queria que todos do seu reino também fossem prósperos. Se eu estou ensinando isso aqui para você, é para que você seja próspero, para que a conta não fique fechando no empate todos os meses na sua vida, é para que a conta, certo, sobre para você, como diz um pastor hoje pela manhã. Não está sobrando, querido, porque nós não podemos dar sobra para Deus, não. É por isso que não sobra. O diabo não quer que sobre. Por quê? Porque nós não temos que dar sobra para o Senhor. Assistiu ou não assistiu o seu sermão? Vamos aplicar no nosso coração. Como eu sei que sou verdadeiro? Como você sabe que é verdadeiro? Primeira coisa, quando você serve. Meu amor é verdadeiro porque eu sirvo a Andréia. O que seria da Andréia em casa, lavando as louças, trabalhando fora, chegando, cuidando de menino, certo? Botando a mesa, fazendo comida? O que seria da Andréia? E eu em casa, certo? Só com as pernas para cima. Tenho certeza que ela não iria aguentar muito. Tenho certeza que ela ia me despachar. Vida do pastor, engraçado, eu passei lá na igreja para pegar minha bolsa que eu esqueci. Aí uma irmã me chamou: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: não, eu estou indo para a Corte de Madeira. Eu já sabia que era bebida. Então estou indo para a Corte de Madeira. Hoje é meu dia de ir para a Corte de Madeira, não estraga não. Eu falei aqui, né? Não falei para ele. Eu falei: pastor, eu queria falar para o senhor que eu separei do meu marido separou de mim. Puxa vida. A seta do inimigo, viu, Cida, que eu falei para você? Todo dia tem gente para jogar seta na gente. Querido, abrindo parênteses, tem nada a ver com a mensagem de hoje à noite. Seja uma pessoa que traga notícias boas. Seus irmãos que estão do lado de vocês estão precisando de coisa boa. Eu falei para o Marcos hoje. Eu gosto do Marcos, como eu gosto de todos os homens aqui, mas eu estava falando para ele. Marcos, eu gosto de você, que é o seguinte: ser parecido comigo. Pode estar ruim, mas está bom. Pode estar o negócio indo para baixo, mas você está botando a gente para cima. Continua assim. É assim que nós temos que ser. Nós temos que estar perto de pessoas positivas. Pessoas que falam: não, pastor, porque eu quero ajudar, porque o Espírito de Deus fala que a gente tem que ajudar. É assim que tem que continuar. Então, como eu sei que eu sou verdadeiro, é quando eu sirvo, é quando eu ajudo, quando eu sou sensível ao que está passando com o meu próximo. Ele está preocupado com quem está aí, certo, sem músculos. Quem precisa ganhar músculos. Se você não ganhar músculo, nós estamos com um amigo nosso que está com câncer mesmo da igreja. Eu quero dizer para você, e eu falei hoje para minha esposa: a conta vai vir, André, se você não fizer exercício. O pastor ali orou comigo. Quando eu fui bater na perna dele, quase quebrei minha mão. Não bati na sua perna depois que você orou? Ele bateu assim em mim, eu bati na panturrilha dele aqui, ó. Falei: que é isso? Parece uma madeira. De tanto ele o quê? Andar de bicicleta. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer exercício. Ah, eu não gosto. Não gosta, não. Vai gostar. Vai tomar esse remédio, é um remédio que você precisa gostar. Mas você não cuida não. Meu médico falou assim: não tem. Quantas vezes você faz? Eu sempre minto nessa hora. Desculpa, querido, eu minto. Ele chega, né, tem hora que o pastor mente. Eu posso fazer o quê? Quantas vezes você está na academia, José? 3 vezes na semana. Que mentira. Toda a semana, foi toda semana. Então tá bom. Sai de lá: Senhor, me perdoa, tive que mentir. Ai, Deus me perdoe, Deus me perdoa. Não, ele não acreditou. Claro que não. Aí ele chegou, esse último cheque que eu fiz com ele, check-up que eu fiz, ele falou assim: quantas vezes na semana? Aí ele 3 vezes na semana, né? Falei: obrigado por não fazer eu mentir. Agora é todo dia. Você está com 60 anos. Se você não endurecer esses músculos seus, quando chegar a idade, você não vai estar andando. Você sabe por que esses velhinhos estão tudo assim? É porque eles não atenderam o meu chamado que eu falei para eles. Então levanta esse corpo, puxa essa barriga,
Levanta a cabeça. Assim que você tem que andar, porque senão daqui a pouco você está assim, ó. Ainda mais essa geração nossa, a nossa geração também está assim, fica o tempo todo no celular. Vai crescer uma corcunda aqui, meu amigo. Você vai ver o que vai acontecer. Pega o celular e põe aqui, ó. Vá para a academia. Desenvolve um programa com o Max. Fala, Max, me salva. Eu preciso. Hoje eu tentei sair dele de todo jeito, consegui sair. Pastor, quando o senhor vai? Pastor, eu já dei de graça para o senhor não sei o quê. Eu falei, eu estou cuidando de algumas coisas. Eu vou. Eu odeio academia, mas o irmão está me insistindo para ir, eu tenho que ir lá. Pelo menos para tomar um café com ele. Quando eu sirvo, quando eu ajudo, quando eu sou sensível ao próximo. Vocês viram Isaac, que ganhou a casa? Isaac não tinha casa. Isaac não tinha quarto. Isaac não tinha nada. Isaac não tinha roupa. Isaac não tinha sapato. Foi eu passar aqui, certo para vocês? Um deu roupa, outro deu sapato, outro deu travesseiro, outro deu lençóis, outro deu cama, outro deu a mesa com 4 cadeiras, outro deu a luz, outro deu banheiro, outro deu banheiro para avó, outro deu, todo mundo deu alguma coisa. Isso é amar, querido. Isso é ser verdadeiro, querido. Se você não contribuiu, contribua. Isaac hoje agradeceu a roupinha, agradeceu o sapato. O sapato, quem deu o sapato, comprou um sapato desse tamanho. Não sei se lá na África o pessoal pelo menos vai servir para alguma hora, né? Mas deu o sapato desse tamanho. O pé do menino era desse tamanho, tem sapato desse tamanho. Esse é sapato para sua Cecília. 2 metros de altura. Mas a roupa sou um dia o Isaac vai usar aquele tênis. Então tem que mandar para ele outro tênis menor para ele. Todo ano mandar tênis para ele. Então, querido, quando eu dou meu dízimo e a minha oferta, quando eu sirvo, quando eu ajudo as pessoas, sou sensíveis, e quando eu dou meu dízimo e a oferta, eu sou verdadeiro. Quando eu canto também, em quarto lugar, quando eu canto. Ou, você sabe qual é a maior hora que vocês mentem aqui na igreja? É quando você está cantando. Presta atenção. Mentir no culto, isso não é legal. Porque a gente canta um cântico, a gente vai dar uma exemplificada para você, a gente canta um cântico, e aí você talvez está cantando uma mentira na sua vida. Pego tudo a ti, a maior mentira pregada. Tua bondade me seguirá, para alguns, me seguirá, Senhor. Eu me rendo de novo, vamos mentir. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. É verdade, queridos? Tua bondade me seguirá, Senhor. Você canta toda uma verdade. Não estou falando que todos aqui são assim, não. Desculpa. Quando chega naquela hora, entrego tudo a ti. Você está dando sua vida para o Senhor. Há muitos anos atrás, mais de 35 anos atrás, 38 anos atrás, eu entreguei minha vida para o Senhor completamente. Minha esposa novinha, com 18 anos, entregou a vida dela para o Senhor. Está ali, com 53 anos. Nós entregamos tudo para o Senhor. Vamos viver do Senhor. Vamos ser alimentados pelo Senhor. Vamos ter o que o Senhor deixa nos ter. Com a capacidade de empreendedorismo muito grande, tanto eu como ela, para sermos grandes empresários na BA de São Francisco. Deixamos tudo para viver a bondade de Deus. Querido, quando sirvo, quando ajudo, quando sou sensível, quando dou meu dízimo, minha oferta, quando eu canto, como nós cantamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não se impressiona com o que cantamos. Ele se impressiona com o que praticamos. Ele quer ver se você pratica mesmo o que você canta. Sua voz é linda, minha voz é linda, mas você está praticando o que você está cantando? Ou você é um infiel ao Senhor? Se eu amo, eu sou verdadeiro, primeiro ponto. Se eu amo, me preocupo em honrar. Honra o Senhor, não é o pastor.
com os seus bens e recursos, com as suas primícias. Primeira coisa que tem que acontecer quando eu ganho meu salário, não sei se você é assim, porque quando eu canto isso eu me preocupo, eu dou a primícia para o Senhor. Aí quando você ganha o seu salário, se você não dá a primícia, você paga tudo que você tem que pagar, e aí como é que vai sobrar alguma coisa? Você vai dar para o Senhor o resto? Não pode, querido, não pode. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, suas largadas transbordarão de vida. Para Salomão, quem ama honra, querido, e quem honra sustenta, e quem sustenta participa das bênçãos. Entenda isso. O diabo nesse exato momento está na sua mente assim, ó, isso é falácia, isso é mentira, isso não vai acontecer, continua do jeito que você está. E eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está falando para você, está na hora de você ser fiel ao Senhor, para você transbordar, para você crescer, para você conquistar. Salomão foi um homem muito honrado. Ele foi honrado por reis, celebridades, rainhas, que passavam por Israel, pessoas que eram mundanas. Pessoas, rainha de Sabá era uma mulher que tinha um harém só de homens. Uma mulher pervertida, se você for ver a história dela. Mas o que ela fez? Ela viu que o templo do Senhor estava sendo construído, e ela viu que era um bom negócio, um bom investimento, certo? Investir no reino de Deus. Querido, você pode investir na bolsa, como o pastor Cecílio falou hoje. Você pode investir em qualquer lugar, mas uma das coisas que você não pode deixar de investir é na casa de Deus. Você não pode deixar de investir na casa de Deus. No reino de Deus você não pode investir. Se você não aprender com essa mensagem, querido, você não aprende com mensagem nenhuma, talvez com a mensagem do pastor Cecílio. Salomão deu ordens para a construção do templo, e a rainha de Sabá, uma incrédula, que não tinha um Deus como nós temos, foi lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e do templo que seria construído. Foi a Jerusalém para pô-lo em prova e perguntas difíceis, porque ele era um homem sábio. Chegou acompanhada de enorme caravana de camelos, carregados de especiarias e de grande quantia de ouro, de pedras preciosas. Ela deu ao rei 120 mil talentos de ouro, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. A rainha de Sabá fez isso. E você tem dado o quê? Pelo menos o seu dízimo. Estou falando de dízimo, estou falando de oferta aqui não, querido. Dízimo. Não só a rainha, mas todos os membros da corte, todos os súditos, todas as pessoas que estavam em Jerusalém, eles levaram os seus dízimos à casa do tesouro. Talvez tenha alguém aqui que pensa que dízimo é do Velho Testamento. Passou, pastor. Você está tão teologicamente errado, porque dízimo vem antes do Novo Testamento, do Velho Testamento. Antes, com Abraão, Caim e Abel. Então não é nada de Velho Testamento, não. Não tem nada da lei, nada, dízimo, certo? A pessoa dá com alegria. Aplicando para a gente ir para o fim. Quem ama, honra com a sua vida, com a sua força, com a força dos seus braços. Cada ano que passa, as forças vão indo. A vitalidade vai sumindo. Cada ano que passa, a gente sente isso. Não sei você, mas comigo é assim. Coisas que eu fazia sem dificuldade nenhuma baixar. Ficava quantas horas? Ficava assim. Hoje, abaixo, para subir, talvez um guindaste, alguma coisa, para pegar. Fui fazer uma outra sonografia no Brasil, com um problema no cóccix, e aí o meu médico lá no Brasil falou assim, olha, essa inflamação no cóccix, você tem que botar uma espuma, você tem que andar com uma espuma para cima e para baixo para você sentar, mas não tem mais cura. O que você faz? Eu falei para ele,
Eu jogo bola. Eu gosto de jogar bola. Isso tem uns 10 anos atrás. Ele falou, você joga bola? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Você está vendo esse desvio aqui? Você está vendo essa sua coluna? Aqui está um negócio aqui. Isso aqui sabe o quê? Se você cair para pegar uma bola, você pode ficar paraplégico, Zé Fini. Acabou. Você não pode levar mais tombo como você leva. E a gente é goleiro, eu sou goleiro, cai para cá, cai para lá, levanta, cai de novo. Você sabe como que é o goleiro? Aí eu parei de jogar bola. Hoje eu cheguei pro Vitor. O Vitor era um dos caras que mais jogava bola. Fiquei sabendo hoje que o Vitor não joga mais bola. Foi Vitor não joga mais bola. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando. Você vai perdendo suas forças. Quem honra, honra com a vida, honra com as forças, honra com dízimos e ofertas. Malaquias 3:10. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu, não é as portas do céu, as comportas dos céus. Já viu comporta de cachoeira, de hidroelétrica? Quando abre aquela água, é isso que vai acontecer na tua vida e na minha vida. Vai vir uma onda, certo, de tsunami, que você não vai aguentar de tanta bênção na sua vida sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu falei hoje pela manhã, eu vivo isso na minha vida. Eu falei de você, Danilo. Eu falei de você, Márcio. Eu falei de Divino, olhei para o Divino. Falei, meu irmão, você sabe que 25 anos ter casa aqui nos Estados Unidos e nunca precisar de consertar nada na minha casa? Sabe por quê? Porque eu sou fiel ao Senhor. O irmão Divino chega lá, a gente vai estragando as coisas, máquina, persiana, vai estragando e vai juntando. E aí fala, Divino, tá tudo estragado aqui, vem aqui. Aí ele vem. Tem 25 anos que ele faz isso lá em casa. Um belo dia o Márcio estava lá me visitando lá em casa, ele falou assim para mim, pastor, estou vendo que sua casa precisa pintar e outra coisa, se o senhor não mudar, não pintar, essas madeiras todas vão quebrar, vão rachar, e o senhor vai ver o quanto que vai custar isso aí para o senhor trocar. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Aí ele falou, pastor, compra a tinta que eu vou pintar para o senhor. Nunca precisei de pintar, nem por dentro nem por fora, a primeira casa e a segunda casa, que o maçom sempre cuidou disso. Danilo, pelo amor de Deus, fez uma construção lá em casa, lá dentro. Que misericórdia, coisa linda. Até hoje, eu ligo ali, quando eu ligo as luzinhas, eu fico lembrando do Danilo fazendo a construção. Com total delicadeza, com total presteza, com total, honra. Me honrou. Honrou a minha esposa. E com isso, leva orações para que Deus dê todas as coisas para eles. E aí honrou, ele me honrou, Deus honrou ele. Deus honrou o Márcio, Deus honrou o Divino. Todos eles foram honrados. Belo dia, Danilo estava lá sentando o chão da minha casa, o piso. Eu cheguei, eu não tenho dinheiro, vou fazer só essa parte que você está fazendo da sala. E aí chega lá um rapaz para levar uma costela de porco assada frita, desse tamanho, que não dava nem num prato, me honrando. E ele era sentador de piso. Ele chega para o Danilo, Pedrinho. O que está fazendo, Danilo? Eu vou fazer aqui, essa parte aqui, o pastor. Divino já tinha feito a escada e tudo lá em cima. E aí, Pedro falou assim, mas eu não vou fazer só essa parte aqui. Aí Pedro falou, mas pastor, o senhor não tem dinheiro para comprar o resto? Não, eu falei, tem não. Aí ele falou, não, porque se tivesse eu ia juntar com o Danilo aqui, a gente vai fazer isso aqui em 2 dias. Aí eu olhei para o Mastercard, o Visa, olhei para ele, ele olhou para mim. Falei, é a hora de usar esse negócio. Cheguei lá, um piso na promoção, que era 5,49 square foot, foi para 1,99. Comprei, tem piso até lá em casa, se estragar de novo eu posso fazer. Meu amigo, a gente não perde nada de ser fiel ao Senhor.
Você quer que eu conte? Eu tenho muita coisa para contar. A gente passaria aqui o dia todo contando. No Covid foi isso. Nunca fomos tão prósperos quando aconteceu o Covid. Nunca ajudamos tantas famílias. Nunca pagamos tantos aluguéis no Covid. Porque os irmãos eram fiéis da igreja. Unicamente porque as pessoas foram fiéis nos seus dias, nas suas ofertas durante a pandemia. O celeiro da nossa igreja estava cheio de milagres. E os milagres eram incontáveis. Milagres incontáveis. Infelizmente, meus irmãos, olha para mim agora que uma coisa é séria. Nós estamos vendo uma realidade mais triste dos 20 e poucos anos de igreja, 25 anos de igreja. Por causa da infidelidade de muitos. Não vou falar de poucos não, querido. Sabe que nós batemos o recorde? 20% são fiéis, 80% deixaram de ser fiéis. São infiéis ao Senhor. Querido, quando eu penso que eu estou no meio desses 20, você pensa que você está no meio desses 20, é bênção estar no meio desses 20. Porque nós estamos levando com toda a garra isso. Alguns estão insensíveis, deixaram de ser fiéis. Pessoas que eram fiéis, querido. O que aconteceu com você? Talvez tenha alguém aqui nesse patamar. O que aconteceu com você? Você era fiel, deixou de ser. Nós tivemos uma reunião terça-feira, 8h30 da manhã lá em casa. Certo? O tesoureiro foi lá preocupado, falando: pastor, não sei o que está acontecendo com os membros da igreja. Outros são 99% fiéis. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quem é 99% fiel não é nada. Não é nada. Porque isso quer dizer, sabe o quê? Que você é fiel um pouco no mês, no outro mês você não dá nada, no outro mês você é um pouco fiel, sabe? 99% você está errado. Você é igual a quem não é dizimista. É a mesma coisa. Iguais aos que são 99% fiéis, são aqueles que nunca foram fiéis a Deus. Conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, por que quarta-feira agora? André sabe onde eu estava quarta-feira. Falei: o irmão é dizimista? A gente entrou nesse assunto. Ele se vangloriou para mim. Esse é o dizimista? Poxa, mas o que você entrega não prova que você é dizimista, não. Prova que você é um ofertante na casa do Senhor. Não, que é isso, pastor, eu sou dizimista. Então, peraí, me explica isso aí. Porque se você é dizimista, eu tenho que passar para a tesouraria que você é um dizimista. Não, pastor, sabe o que é? Porque tem uns negócios aí que a gente pode fazer. Toda a minha despesa da minha casa, tudo eu ponho. Prestação de carro eu ponho na firma para pagar. Querida, será? Eu falei com ele: você está errado. Você não pode fazer isso. Isso é um privilégio. Eu tenho esse privilégio, querido. Eu tenho um privilégio. Pastor e militar tem um privilégio seguinte: você tem um housing allowance que você ganha para pagar seu aluguel ou sua casa. E isso o governo, ele não te cobra, certo? Despesa de telefone, o governo não te cobra imposto. Mas isso não quer dizer que eu vou pegar, certo, meu housing allowance e não vou dar o dízimo do meu housing allowance. Eu tenho que dar dízimo de tudo, ser fiel do Senhor 100%. Entendeu? Não adianta falcatrua com o Senhor. O Senhor está sendo, certo, te dando muito, você dê a Ele muito, e muito Ele vai te dar. Agora, quem não é fiel no pouco, querido, não vai ser fiel no muito nunca. É por isso que você não passa do patamar que você precisa. Eu não estou falando que, talvez eu esteja falando, querido, para uma congregação que é 100% fiel ao Senhor, mas eu tenho que pregar esse sermão. A pergunta, querido, é o seguinte: será que Deus deixou de ser fiel com você? Ou será que somos nós que estamos sendo infiéis com Deus? Será que Deus... não tem cabimento de eu pensar, seria um sacrilégio, me perdoe Deus, pensar que o Senhor deixou de ser fiel com a gente. Está todo mundo aqui respirando, está todo mundo vestido, todo mundo veio de carro, o parking lot, eu falei para minha esposa, está bonito, está cheio de carro novo. Mas será que esses carros não são tudo roubados? Será que essas roupas não são todas roubadas? Mas o Senhor tem dado voz, o Senhor tem dado mente para pensar, o Senhor está deixando a gente piscar, o Senhor tem curado pessoas aqui,
de câncer, de tantas outras enfermidades. Hoje o Gustavo disse para mim, Marcito está melhorando. Deus tem sido fiel com a gente, querido. Ou será que você tem que pensar o seguinte, deixa a desgraça chegar, que aí eu vou ser fiel. Terça-feira passada, com a Edmeia, sexta-feira passada com a Edmeia, uma irmã, a Edmeia falou sobre dízimo também. E a irmã chegou e falou, pastor, eu era dizimista. E eu não sei por que eu deixei de ser dizimista. Eu sim, você quer o que eu faço? Pastor, eu perdi tudo. Eu falei, eu sei, o devorador comeu tudo, comeu. Quando foi domingo, ela chegou para mim, na terça-feira, ela chegou para mim, ela chegou para André no domingo e falou para André, André, eu resolvi ser dizimista. Mas o meu marido disse que não vai ser dizimista. Presta atenção, mulheres, presta atenção, homens. Dízimo é algo individual. Se o teu marido não é dizimista, você não tem desculpa nenhuma diante de Deus para não ser dizimista. Se você trabalha, pastor, eu não trabalho. Se você está comendo, se você está bebendo, vai fazer alguma coisa, porque você é cúmplice de uma pessoa que está roubando, Senhor. Não seja cúmplice. Se você está sabendo que uma pessoa está roubando, você vai lá ser cúmplice dele. Seu cônjuge está roubando o Senhor, você é cúmplice também. Então, dá um jeito de fazer alguma coisa para você dar a sua oferta ao Senhor, seu dízimo. Não sou eu que estou querendo botar medo de você, não, querido. Estou sendo claro com você. Aí quando chegou na terça-feira, na despedida do Eudes, está o marido e a esposa. Pastor, eu entendi que eu devo ser dizimista. Foi por quê? Eu nem falei com você, eu falei que eu ia falar com você. Perdi tudo. Nós não sabemos nem o que vai acontecer com a gente. Eu falei, creia que o Senhor, se você já entendeu o princípio, o Senhor vai fazer alguma coisa na tua vida. Essa semana me ligou, pastor, está voltando tudo. Seja fiel no pouco, no muito, eu te acrescentarei. Isso é promessa para nós. Querido, nós gastamos tudo com tudo. Roupas, alimentos, bens, imóveis. Olha lá o quanto de jaqueta você tem, tanto de vestido você tem, quanta roupa bonita você não tem nada a ver. Você pode ter tudo o que você quiser. Você pode chegar aqui com Ferrari, Lamborghini, você pode ter tudo. Mas você não pode deixar de dar o que é de Deus para Ele. Tem muitos irmãos que chegam aqui nos Estados Unidos e fazem compromisso com os pastores lá do Brasil, as suas ex-igrejas. Aí teve um irmão que chegou para mim e contou que ele queria limpar a igreja de El Sobrante, não, de Menlo Park. Eu falei, olha, tem uma pessoa limpando, se ela desistir, você é o próximo da fila. Aí, é só isso? Ele falou, não, pastor, eu quero confessar uma coisa para o senhor, que isso está me incomodando já tem quase um ano. Eu falei, o que é? Eu estou mandando o meu dízimo. Eu falei assim, não vi seu dízimo não, para mim você não é dizimista. Eu penso que algumas pessoas, elas não dão nome, não põem nome, não sei porquê. Isso aí é para aliviar a culpa, né? Porque você deve botar, se você dá $1, põe dízimo, $2 dízimo, tudo você põe dízimo, porque primeiro você tem que dar dízimo. Vem com essa historinha de ofertinha, se é dinheiro que você dá aí, e aí, não, eu dou sem nome, não tem esse papinho não. Não venha com isso não, porque você não está mentindo nem para o pastor. E aí ele falou assim, não, porque eu fiz um voto de 1 ano, dar o meu dízimo lá na igreja. Eu falei, cá, quando você vai no McDonald's, você paga no Burger King? Quando você vai no McDonald's, você paga em outro lugar? Não, você paga no McDonald's. Você vai no In-N-Out, você paga no In-N-Out. Você não sai para pagar em outro lugar. Assim é a igreja do Senhor. Se você está se alimentando, se você está usufruto da igreja, certo? Se você está tendo tudo da igreja, então dê o seu dízimo, que não é nada para ninguém, é nosso, fidelidade para o Senhor, na casa onde você está sendo fiel ao Senhor. O outro irmão sempre foi fiel, queridos. Esse casal que eu estou te falando, sempre. De repente, a partir de outubro, não foram mais dizimistas. Quando foi janeiro agora, sem eu perguntar, ele veio conversar comigo, o varão, pastor. Pastor, é o seguinte, eu tenho 4 meses que eu não estou dando dízimo.
mas eu vou dar tudo retroativo. Eu falei, Deus não quer nada atrasado. Você não precisa dar. Você fez negócio com dízimo, e a gente não faz negócio com dízimo. E eu vou falar para você, um dos maiores dízimos da igreja. Eu disse, eu não quero. Se eu sou pastor e não quero, Deus também não aprova isso. Ah, porque eu vou dar tudo atrasado. Não dê nada atrasado para Deus. Isso é sacrilégio, isso é, certo, um pecado. A partir de hoje, defina você a dar o seu dízimo a partir de hoje e pronto, acabou, e seja fiel até o final da tua vida. Mas não dê atrasado para Deus. Isso é pecado na tua vida. Comprei muitos bens, 4 apartamentos no Brasil, não estou tendo como pagar, tive que usar o dinheiro. Usar o dinheiro de Deus? Você é doido, você é doida. Querido, não faça isso. O que é de Deus, é de Deus. Pode o homem roubar a Deus? Malaquias 3, o último profeta da casa do Senhor. É engraçado, querido, que Deus fala assim, esse vai ser o último, e o último eu quero que você fale sobre isso. O último assunto que Deus trabalhou, certo, na palavra de Deus foi dízimo e oferta. Depois ele ficou só 400 anos sem falar mais nada. Mas para escrever, ele falou assim, escreve aí e fala para o povo. É sobre dízimo. Eu quero dar uma chance para o povo. Eu quero que eles escutem o que eu vou falar. E aí está escrito aí, ó, Malaquias 3. Pode o homem roubar a Deus? Ponto de interrogação. Contudo, vocês estão me roubando. Ainda pergunta, o cinismo, né, queridos? Em que te roubamos? Ponto de interrogação. Aí Deus fala, para Malaquias falar, e depois ele fecha a boca por 400 anos. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo, querido, não sou eu. Vocês estão debaixo de grande maldição. Maldição. Ou, porque estão me roubando, toda a igreja está me roubando. Se fosse no nosso contexto hoje. Você vai ser verdadeiro e honrar o aniversariante ou vai ficar participando da festa, comendo, bebendo, usufruindo de tudo o que a igreja oferece a você e você dando migalhas para Deus? Não dê migalhas para Deus. Querido, entenda o seguinte: o dinheiro é tratado na igreja por Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa. Você fala assim, Jesus falou mais de dinheiro do que outras coisas. Então quero dizer para você o seguinte, teve uma hora que ele falou assim, ou você serve ao dinheiro, a mamon, isso é uma entidade que está na sua vida. Entenda que eu estou falando aqui, jogando na minha palavra. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Há 2 senhores você não pode servir. Então quer dizer o seguinte, que o Deus é senhor de muitas pessoas. Que o dinheiro é o senhor de muitas pessoas. E que Deus é o Senhor. Só que não pode. Ontem eu fui no aniversário, queridos. Cheguei lá no aniversário, estava Vitor lá no aniversário. 2 pessoas fazendo aniversário. Eu levei o presente para o Danilo. Levei o seu presente ontem. Cheguei lá, estava Leandro fazendo aniversário. Peguei, porque me safei. Vou pegar o presente de Danilo, vou dar para o Leandro, fazer a moralzinha. Depois eu dou para o Danilo. Aí saí para comprar o seu presente do pastor William. Todo mundo deu presente para os 2. O Leandro ganhou presente. Se o Danilo estivesse lá, ia ganhar presente também. Agora, pensa aqui comigo, Cauã. A gente presenteia todas as pessoas que são nossos amigos. Mas a gente não quer presentear a igreja do Senhor. Por quê? Se os nossos amigos, às vezes, não nos dão nada, por que Deus, que nos dá tudo, a gente não presenteia Ele, o reino dEle, a casa dEle? Ou o diabo tem botado na mente de muita gente que o dízimo da igreja é para pastor. Querido, não é. Pelo menos a igreja batista não é. Certo? Você vai lá na tesouraria e vê o meu salário. Para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, todos os 2 textos têm promessas para nós.
Honra o Senhor com os teus recursos e com as tuas primícias. O primeiro cliente do dia, você honra o Senhor. Primeira casa, você honra o Senhor. Primeira vez que você foi nessa casa, honra o Senhor. É para o Senhor. E os seus celeiros ficarão repletos e cheios. Malaquias, traga os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa, na casa dele, e ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vou repreender a praga devoradora, é o mecânico, é a gripe, para que não destrua a fruta da terra e nem as videiras se tornem estéril nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, de bem-aventurados. É a bênção da felicidade, querido. Quando a gente se propõe, certo, a ser dizimista na casa do Senhor, a gente é a bênção da finança, a bênção da família, a bênção da felicidade. Tudo isso, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão conhecidos como felizes. Os textos falam de primícia e dízimo. Dízimo quem dá são os discípulos de Cristo. Dízimo quem dá são os servos de Cristo. Ofertas. Deus reconhece as nossas ofertas, sim, se estamos sendo fiéis no dízimo. Oferta serve, querido, sabe para quê? Para aliviar a culpa e ficar bem na foto com o Senhor, mas você não vai ficar bem na foto com o Senhor. Posso te afirmar, perca o medo de ser fiel ao Senhor. Não é você que sustenta, é Deus que te sustenta. Não deixe uma entidade espiritual chamada Mamon se ditar as ordens da sua vida. Não deixe sua vida financeira. Mamon faz o dinheiro ser o seu Senhor. Mamon dá para quem o serve a falsa sensação de segurança. Eu convido você a fazer uma coisa, fazer um teste de 6 meses. Eu não culpo você de não ser um dizimista. Não culpo. Às vezes na sua vida, sem ser dizimista, você está achando que Deus não tem mais nada para te dar e às vezes Ele quer jorrar tanta coisa na tua vida, mas você não consegue ver e você vive com isso aí, isso que você vive está bom demais. Mas você não sabe o que Deus tem no celeiro dele para te mandar. Só para você entender que você precisa ser fiel. Meu irmão, você andar de cabeça erguida para o pastor, isso é muito bom. Para as pessoas que te conhecem, quem é o pastor Ribamar? Pessoa honesta? Eu ando de cabeça erguida. Mas, querido, quando eu estou sozinho, eu também continuo de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque eu sou fiel ao Senhor. E ninguém vai poder me tirar isso. Seja fiel ao Senhor. Nós vamos querendo praticar a nossa fidelidade ao Senhor. Você que veio com o seu dízimo, ou talvez hoje você vai fazer o teste. 6 meses. Eu vou ser fiel a Deus. De tudo que eu ganhar, eu vou ser fiel a Deus. Minha esposa está ali. Eu já tive uma companhia. A primeira coisa que eu disse para ela é o seguinte: vendeu uma cozinha por 8 mil, tira 800. Vendeu uma cozinha por 30 mil, tira 3 mil. Depois a gente paga sales tax, depois a gente paga tudo, mas temos que ser fiel 100%. Não adianta a gente querer cobrar e não ser o exemplo, querido. Nós temos que ser exemplo. Não adianta, Marcos, você ter sua academia lá e a pessoa te paga, aí você paga a academia, paga a luz, paga tudo, depois você dá o solo para Jesus. Recebeu 1.300, querido, joga 130 e vai, que você vai ver que você vai longe. Você vai longe. O conselho que eu tenho para dar para todos os empresários que estão aqui, vocês vão longe. Às vezes você tem a tentação de deixar para dar o final do mês, você vê lá uns $300, você vê, é certo, uns $500, você vê $1.000, $2.000, mas você não pensa que está ganhando $20.000. Foi o que aconteceu comigo há 6 meses depois que eu me converti.
Meu pastor falou assim, eu falei, pastor, eu não sou dizimista. Então, você precisa ser dizimista. Pastor, eu ainda não, sabe, no meu bolso, como diz o pastor Cecílio hoje, não tem problema nenhum você carregar dinheiro no bolso. Tem problema o quê, pastor? É carregar dinheiro no coração. Deixar no coração. No bolso você pode carregar dinheiro. E aí ele falou assim, faz um teste, 6 meses. Eu fiz esse teste com milhares de pessoas na nossa igreja. Por isso que eu não tenho medo de falar. Faz um teste de 6 meses. Comecei a dar $300, eu ganhava 3 mil. Em menos de 3 meses eu ganhava 5 mil, dei $500. Cheguei para o pastor e falei, pastor, está aumentando meu dízimo. Ele falou, está aumentando teu salário, não está? Eu falei, tá. Você quer ganhar 2.700 ou você quer ganhar 4.500? Eu falei, 4.500. E depois que disso aconteceu, eu passei a ser dono das minhas rotas. Minha esposa e eu, novinha, fui lá, abrimos a companhia para mim, eu consegui as minhas rotas, eu fui dono das minhas rotas. Antes de Danilo nascer, ser dono de rotas de FedEx, eu já era dono de rotas aqui, você nem sabe dessa história. E aí o que aconteceu? Eu dava $1.500 para a igreja, porque eu ganhava $15 mil. Não mais 500, não mais 3 mil. Querido, entenda, vale a pena ser fiel ao Senhor. Por que você deixou, eu não sei. Mação está lá no Brasil, na Alessandra. Eles estão mandando ofertas para construir a casa dos ídolos. Não tem mais nada a ver com a nossa igreja. Chega todo mês, pastor, tem uma oferta aqui para dar para vocês. Obrigado, Mação. Estamos construindo a igreja. E muitos de nós que estamos aqui, ouvindo, alimentando, não tem sido fiel ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com a canção que nós vamos cantar. Tá?